Ao ouvir essa famosa trilha sonora, também passou um filme aí pela sua cabeça? Se você fez parte da geração que cresceu assistindo a saga Indiana Jones, exibida pela primeira vez lá em 1981, vai se lembrar das aventuras protagonizadas pelo ator Harrison Ford, um arqueólogo destemido que ia aos lugares mais inóspitos e sombrios em busca de vestígios do passado. Claro que, de maneira menos romanceada e estereotipada que na ficção, muitos pesquisadores hoje continuam empenhados nessa tarefa. E a chamada arqueologia bíblica é um dos ramos dessa ciência que tem se fortalecido. Por isso, no episódio de hoje a gente decidiu cavar um pouco mais fundo para entender a relevância de novas descobertas nessa área. Nós vamos analisar como elas têm sido interpretadas e alguns dos desafios que a arqueologia bíblica enfrenta hoje, incluindo das fraudes de antiguidades. Depois desse spoiler, fica o convite então para você nos acompanhar nessa expedição pelo fascinante mundo da arqueologia bíblica. Eu sou o Márcio Tonetti e estou junto com o Wendel Lima para apresentar este podcast. A arqueologia vive do passado, mas ela mesma não é tão nova assim. Poderíamos dizer que, como ciência ou método científico, ela surgiu há mais de 200 anos. Naquela época, o mundo via o fortalecimento do nacionalismo e do racionalismo, o que, de algum modo, impulsionou aquelas primeiras incursões arqueológicas. Ela vai se formar mais a partir do finalzinho do século XVIII. Esse é o Rodrigo Silva, doutor em arqueologia clássica pela USP e apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo. Ele explica que, por volta de 1799, quando os generais de Napoleão Bonaparte encontram ali no Egito a Pedra de Roseta, que depois, por espólio de guerra, foi parar na mão dos ingleses, ali é a chave para o início da arqueologia moderna. Houve outros achados também que colaboraram com isso. Você tem, por exemplo, o achado de Pompeia e Herculano, você tem o achado de Troia, você tem o achado também da cidade, da ilha de Creta, ali do Palácio de Knossos. Todos esses elementos ajudaram a dar forma àquela ciência que nós chamaríamos de arqueologia. Sim, de fato, o nacionalismo que estava crescendo em toda a Europa participou dessa formação. Um exemplo que eu dou, já que eu mencionei que o achado do Palácio de Knossos em Creta, que quando Arthur Evans começou a explorar ali, a ideia arqueológica por detrás da sua investida era encontrar as raízes, as origens do povo europeu. Raízes estas, aliás, que colocavam ou justificavam que o povo europeu fosse superior a outras etnias. Então, tudo isso aí tinha um sabor bem nacionalista por detrás de todas essas incursões arqueológicas, como eu falei, do finalzinho do século XVIII, mais propriamente dito, no século XIX e século XX, especialmente quando a Alemanha começa a escavar a Suméria, então considerada berço da humanidade, berço da civilização, e outros grupos foram escavando também. Na verdade, havia algumas incursões arqueológicas antes disso, mas como elas não eram assim organizadas, não havia método, era apenas uma prática colecionista, muitos se recusam a considerar isto uma arqueologia, quando muito a chamariam de proto-arqueologia, como aquela, por exemplo, dos Cavaleiros Templários que iam até a Terra Santa buscar, entre outras coisas, relíquias sagradas para vender e expor na Europa. Então, a arqueologia propriamente dita começa nesse cenário do final do século XVIII, século XIX e início do século XX. E a arqueologia propriamente bíblica nasce também nesse contexto aí, explorando a terra de Israel, a partir de missionários e ex-militares que haviam servido ali, especialmente sob o mandato britânico. Então nós temos Edward Robinson, por exemplo, que escavou Jerusalém, Charles Warren e outros pioneiros da arqueologia bíblica. De lá para cá, a persistência dos arqueólogos e os próprios avanços tecnológicos resultaram em descobertas bastante significativas. Mas nem todas foram fruto de escavações, nem da busca de profissionais da área. Foi o caso, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto. Vamos a 1947, 1948. Nessa época, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib
estava ali na região de Herbert Qumran, ou Qumran, em Israel. Na época não era Israel ainda, o Estado de Israel foi criado depois. E ele estava procurando algumas cabras que haviam se perdido. E ele viu algumas grutas, e para saber se as cabras estavam ali dentro e não ter que descer à toa naquele lugar, ele jogou algumas pedrinhas, na esperança que, se as cabras estivessem ali, elas iriam fazer um barulho, e se houvesse algum animal também faria barulho. Só que quando ele jogou as pedras, ao invés do som de animais, ele escutou os sons de vasos se quebrando. Ele chamou o irmão mais velho dele, entraram na gruta, e quando viram aqueles vasos cilíndricos, mais ou menos dessa altura assim, descobriram que ali havia vários rolos com uma escrita antiga que eles não sabiam ler. Pensaram que talvez houvesse tesouro dentro daqueles vasos, mas se frustraram ao não encontrar ali nenhuma joia, nenhuma pérola, nenhum ouro, nada. Porém, mal sabiam eles que ali estava um grande tesouro arqueológico para a humanidade. Vale lembrar que antes dessa descoberta, a cópia mais antiga da Bíblia em hebraico era de aproximadamente 960 d.C., conforme explicou o Dr. Rodrigo nesse vídeo que ele divulgou em seu canal do YouTube no dia 22 de março. Ele lembra que entre os diversos pergaminhos encontrados em cavernas da região conhecida como Qumran, estavam cópias do texto bíblico em hebraico, datadas de mais de 200 anos antes de Cristo. Por exemplo, o rolo de Isaías foi encontrado quase inteiro. E quando você compara o texto de Isaías encontrado ali com o texto de Isaías da Idade Média, ou seja, comparando um texto da Idade Média com outro copiado 1.200 anos antes, descobrimos que as diferenças são mínimas. Agora, aproximadamente 70 anos depois, o governo israelense anunciou a descoberta de novas peças desse grande quebra-cabeça bíblico, encontradas em escavações realizadas por arqueólogos numa caverna que serviu de refúgio para judeus num período de perseguição romana, há cerca de 1.900 anos. Esse achado repercutiu na imprensa internacional em meados de março. Israel revelou nesta terça-feira fragmentos de um pergaminho bíblico de 2.000 anos de antiguidade descoberto no deserto da Judéia, no sul do país. Além de uma cesta de aproximadamente 10.500 anos e do esqueleto de uma criança mumificada que teria morrido há 6 milênios, os arqueólogos encontraram fragmentos em grego de versículos dos livros de Zacarias e Naum, conforme foi anunciado pelos responsáveis por essas descobertas. Mas como será que essa descoberta, anunciada como algo importante, repercutiu no mundo acadêmico fora de Israel? Foi o que nós perguntamos para o pesquisador Luiz Gustavo Assis, mestre em Arqueologia do Oriente Médio pela Trinity International University e que cursa o doutorado em Bíblia Hebraica no Boston College, nos Estados Unidos. Quando os pesquisadores anunciaram a descoberta, eu devo ter recebido uns 5 e-mails de instituições acadêmicas ou de pesquisadores falando sobre os manuscritos. Foi a primeira vez que um manuscrito foi encontrado naquela região há uns 60 anos, o que torna isso de fato bastante significativo. Mas é preciso aqui, quero deixar bem claro para a gente tomar cuidado para não exagerar a importância da descoberta. Tratam-se de fragmentos de uma versão grega dos livros de Naum e Zacarias, os dois dos chamados profetas menores, e eles são datados do 2º século da era cristã, na época da revolta de Bar Kokhba. Então, esses manuscritos, esses fragmentos parecem ser uma cópia semelhante de um outro manuscrito encontrado em Nahal Hever, ali naquela região, que também tinha uma versão grega dos profetas menores. Particularmente, eu acredito que não há nada muito revolucionário na descoberta em si, além do fato desses textos estarem sendo vistos pela primeira vez desde que eles foram colocados ali naquela caverna. Embora, de acordo com as autoridades israelenses, seja a primeira vez em aproximadamente 60 anos que escavações arqueológicas revelam partes de um pergaminho bíblico, o surgimento de novos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto não é algo inédito. Só que nem todos os achados que têm aparecido por aí tiveram a autenticidade confirmada.
Foi o caso das peças adquiridas pelo Museu da Bíblia nos Estados Unidos, que acabaram gerando uma crise de imagem para a instituição pouco tempo atrás. O Museum of the Bible, que é administrado por uma família influente evangélica aqui nos Estados Unidos, resolveu examinar cientificamente os manuscritos do Mar Morto que faziam parte da coleção deles. E depois de vários testes de laboratório para verificar a data do material e também do estudo de especialistas em paleografia, que nada mais é do que o estudo do formato das letras, entre outras formas de estudos que esses manuscritos foram colocados à prova, confirmou-se que todos os manuscritos eram falsos. Essa história e tantas outras relacionadas com esse museu minaram a credibilidade do mesmo diante da comunidade acadêmica. Falsificações são de fato um problema muito sério hoje na arqueologia. O Luiz Gustavo explica que, por essa razão, os acadêmicos não costumam emitir opinião sobre achados que tenham sido encontrados em escavações não oficiais, ou seja, aquelas que não tenham sido aprovadas por órgãos governamentais do país em questão. Devido ao grande número de descobertas bombásticas que acabaram revelando-se como fraudes, acadêmicos não costumam publicar suas opiniões sobre qualquer objeto ou texto que seja de origem suspeita. Por suspeita aqui, entenda aqueles achados ou textos que não foram encontrados durante uma escavação previamente aprovada por um órgão do governo de determinado país, seja Israel, Jordânia, ou Egito, ou qualquer outro país ali daquela região. A expansão do mercado de antiguidades é outro fator a ser considerado, porque esse comércio lucrativo também acabou fomentando as fraudes e o contrabando. A gente ouviu aí o Amir Ganor, diretor de antiguidades do governo israelense. Ele falava aí no contexto daquela descoberta recente dos fragmentos de pergaminhos do Mar Morto. Ele dizia que os arqueólogos têm corrido contra o tempo para chegar antes dos ladrões que têm explorado de maneira ilegal os sítios arqueológicos do deserto da Judéia e de outras regiões do Oriente Médio. Em uma entrevista publicada na Revista Adventista de Janeiro, a Karina Oliveira Prestes, que é mestre e doutoranda em arqueologia bíblica pela Universidade Andrews, acrescentou que muitos sítios arqueológicos estão sendo depredados em busca de artefatos para a comercialização e aquisição de matéria-prima, como pedaços de cerâmica, couro e papiro, tudo com o objetivo de elaborar fraudes. De acordo com a Karina, essas depredações destroem as camadas ou estratos dos sítios arqueológicos, dificultando assim uma correta interpretação do passado. O problema não vem de hoje, né, Wendel? Mas, como a gente percebe aí, ele se fortaleceu nos últimos anos, conforme também comenta o Dr. Rodrigo Silva. Nós já temos a presença de falsificadores de antiguidades, mesmo por volta de 1920, 1930. Já naquela época havia falsificadores. Hoje, é lógico, a coisa está maior, porque você tem formas mais fáceis de vender uma peça através da internet, através do mercado negro, e há uma disputa maior por essas peças, uma vez que o mundo inteiro hoje conhece a importância do Antigo Oriente Médio. Levando em conta que algumas dessas falsificações podem ser feitas com materiais legitimamente antigos, conforme lembrou a Karina Prestes naquela entrevista que a gente citou há pouco, fica ainda mais difícil distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Por isso, segundo a pesquisadora brasileira, em alguns casos, somente pessoas super especializadas são capazes de fazer essa distinção. E aí, às vezes, até mesmo os especialistas ficam na dúvida. Vamos trazer como exemplo um caso bastante antigo, mas que teve desdobramentos recentes. Aliás, a gente deve esse case a uma reportagem publicada no dia 10 de março no site do jornal The New York Times. Então, Tonete, o texto começa narrando que no fim do século XIX, um negociante de antiguidades de Jerusalém chamado Moses Shapira anunciou a descoberta de um artefato notável. Tratava-se de 15 fragmentos do manuscrito do livro de Deuteronômio, supostamente descobertos em uma caverna perto do Mar Morto. Shapira defendia que era uma cópia original, ou seja, talvez escrita pelo próprio Moisés. Claro que a novidade virou manchete em jornais de todo o mundo. E nesse contexto, Shapira ofereceu o tesouro bíblico, entre aspas, ao Museu Britânico por 1 milhão de libras.
Conforme relata o The New York Times, enquanto o especialista do museu avaliava os documentos, 2 fragmentos foram exibidos pela instituição e atraíram milhares de visitantes. Acontece que, antes da divulgação do relatório do Museu Britânico, um arqueólogo francês analisou alguns desses fragmentos e denunciou à imprensa que se tratavam de falsificações. Resultado, Shapira fugiu de Londres e 6 meses depois cometeu suicídio em um quarto de hotel na Holanda. Em 1885, o manuscrito foi leiloado por uma ninharia e logo desapareceu por completo. O motivo, Wendell, de esse famoso jornal norte-americano ter resgatado os detalhes dessa história é que quase 140 anos depois, um jovem pesquisador israelense-americano da Universidade de Potsdam, na Alemanha, tem colocado em risco a própria credibilidade ao sustentar que a descoberta de Shapira poderia ser legítima. Tese que ele tem defendido em artigos acadêmicos e num livro de pouco mais de 200 páginas, previsto para ser publicado este mês por uma editora alemã. Conforme diz a reportagem do The New York Times, se Aidan Dershowitz estiver certo, essa será a descoberta mais importante relacionada à Bíblia desde os manuscritos do Mar Morto. Mas apesar dos novos indícios documentais, linguísticos e literários levantados por esse pesquisador, a polêmica em torno desse caso complexo provavelmente irá continuar. E se o problema das falsificações desafia até mesmo os especialistas, nós, os que consumimos informações sobre essas descobertas, também precisamos, evidentemente, ficar atentos. Afinal, de vez em quando, circulam pelas mídias sociais informações sobre supostos achados arqueológicos. E tendo em vista essa realidade, nós perguntamos para o Dr. Rodrigo se ele percebe certos padrões nesse tipo de fake news. Vamos ouvi-lo. Normalmente, o padrão de fake news em arqueologia é o mesmo padrão de qualquer fake news. Quem faz o anúncio é alguém que não é da área, tá certo? Não é da área. Geralmente é um blog pessoal de alguém que fala. Quando você vai procurar as informações, segundo, ou fala de maneira genérica, segundo um grande especialista de uma universidade dos Estados Unidos, qual o nome desse especialista? Qual é essa universidade? Você não tem nada que você possa procurar, fazer um rastreio daquela informação para ver se ela é válida ou não. Ou quando apresentam um nome falso, ou não atribuído à pessoa. Temos que tomar cuidado também que às vezes a pessoa até falou algo, mas não foi bem daquele jeito que foi passado. E essas fake news são geralmente apresentadas não pelos grandes veículos de comunicação. Você procura, por exemplo, em relação a Israel, o Jerusalem Post não publicou nada, o Yerushalayim Hayom não publicou nada, você vai nos grandes jornais, não tem nada, mas apareceu no blog de um sujeito lá, alguém falando que encontraram as rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho. Então desconfie. Geralmente não há lastro acadêmico nesse tipo de informação. Quando eu digo lastro acadêmico, eu não quero dizer que a coisa será um consenso na academia. Aliás, se tem um lugar onde o consenso não existe, é na academia. Às vezes uma pessoa declara uma coisa, o outro declara outra, talvez por ter um entendimento diferente, uma pressuposição diferente, uma filosofia diferente de análise, ou até mesmo por guerra intelectual, fogueira das vaidades. Às vezes um quer brilhar mais que o outro. De qualquer maneira, não é difícil rastrear a fake news. Essa fala do Rodrigo puxa outro fio, vamos assim dizer, dessa conversa. Alguém disse com certo exagero que a arqueologia é 10% de escavação e 90% de interpretação. Trazendo isso para o campo da arqueologia bíblica, será que poderíamos dizer que existe uma vertente mais conservadora e outra mais liberal? Até onde vai o método científico e onde então entra a interpretação do pesquisador? A própria arqueologia é uma ciência ou uma disciplina cheia de divisões de pensamento. Nesse aspecto, o mesmo contexto de apresentar as posições é herdado pela arqueologia chamada arqueologia bíblica, ou arqueologia de recorte bíblico. A primeira polêmica é com relação à legitimidade ou não do nome arqueologia bíblica. Há alguns que tentaram falar que o melhor seria a arqueologia sírio-palestina, outros diziam arqueologia do Oriente Médio, outros diziam que a arqueologia do Médio Oriente, a arqueologia israelense,
Ou seja, até hoje ninguém entrou num consenso. Eu ainda continuo usando a arqueologia bíblica por acreditar que, a despeito de algumas críticas, é aquele que mais favorece o conteúdo, os objetivos e as análises que são feitas. E dentro de todo esse quadro, é lógico que existe uma vertente mais conservadora e outra mais liberal. O problema é que, em países como o Brasil, geralmente a voz dos liberais é que destaca, fazendo supor que toda a academia pensa como aquele que discorda ou que descreda a palavra de Deus, quando não é verdade. Em Israel, nós temos, por exemplo, a vertente da Universidade Hebraica de Montes Copos, que ela é altamente conservadora em relação à sua leitura da Bíblia Sagrada. Nos Estados Unidos, algumas universidades que eram conservadoras no passado, como a Universidade de Chicago, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, que teve como paladino o grande Albright, eram escolas que começaram conservadoras, mas hoje são dominadas pelo minimalismo, ou seja, pessoas que acreditam no mínimo do texto como sendo histórico e a maior parte dele como sendo lenda ou mitologia. Além disso, Wendel, é interessante mencionarmos que, nas últimas décadas, as terras bíblicas se tornaram palco de intensas disputas políticas entre israelenses e palestinos, o que, de certa maneira, também acabou influenciando os rumos da arqueologia bíblica. O Luiz Gustavo amplia um pouco mais essa questão. Conversando certa vez com o arqueólogo israelense Gabriel Barkay, ele brincou que em Israel tudo é levado para o lado político. Se você espirra para a direita ou para a esquerda, seu espirro vai indicar seu posicionamento político. E com a arqueologia não é diferente. Vários acadêmicos bíblicos europeus, e alguns americanos também, eles negaram tanto a historicidade das narrativas bíblicas que atestam sobre a presença dos israelitas naquela região por séculos, que pessoas influentes dentro da comunidade palestina começaram a usar tais conclusões para defender o direito de se estabelecerem e de estabelecer um Estado palestino. Por outro lado, existem acadêmicos israelenses judeus de uma vertente mais ortodoxa que usam a história bíblica e sítios arqueológicos em terras palestinas como prova de que eles têm o direito de estabelecer residência naquela área. É o caso de Hebron e parte de Jerusalém, por exemplo. É um cenário extremamente complexo e eu diria que, em suma, arqueologia e geopolítica jamais deveriam andar juntas para evitar maiores problemas. E Tonete, apesar de estar sujeita às diferenças de interpretação e aos interesses políticos, a arqueologia tem sido uma ferramenta importante para o estudo da Bíblia, conforme vai dizer aí pra gente o pastor e pesquisador Luiz Gustavo Assis. Um dos meus professores, James Hoffmeier, ele costumava falar dos 3 Cs da arqueologia: contexto, complemento e confirmação. E a gente vê isso na prática por mais de 200 anos em que a arqueologia tem sido praticada ali na região do Oriente Médio. Ela tem sido de extrema importância no estudo das escrituras sagradas, seja em aspectos geográficos, históricos, sociais, linguísticos, entre outros. A gente sabe, por exemplo, sobre diferenças dos dialetos usados na região de Israel, no norte, e na região da Judéia, no sul, na época do reino dividido. A gente sabe isso graças aos diversos documentos que foram encontrados naquela região. A gente sabe, por exemplo, o que os vizinhos filisteus do povo de Israel, eles comiam. Parte fundamental do cardápio deles consistia em porco e cachorro. A gente sabe, por exemplo, sobre rotas de comércio em toda aquela área, saindo do Egito, passando pela Jordânia, indo até Damasco, na Síria, como é a famosa Avenida do Rei, que é mencionada no livro de Números. E a gente sabe também sobre tamanhos de cidades como Jericó, Hatzor e outras cidades ali. Mas, tendo em vista até mesmo o que a gente vinha dizendo sobre as diferenças de interpretação no campo da arqueologia, será que, por outro lado, ela também tem contrariado a narrativa bíblica? O Dr. Rodrigo argumenta que, às vezes, tem uma aparência de contradição entre o achado arqueológico e a Bíblia, mas uma aparência, como, por exemplo, quando encontraram na Babilônia a lista dos reis babilônicos, e o último rei da lista era Nabonido, mas a Bíblia dizia que era Belsazar. Aparentemente, a arqueologia estava desmentindo a Bíblia, até que posteriormente descobriram novos tabletes cuneiformes que contavam que o verdadeiro rei da Babilônia até o fim era de fato Nabonido, mas que ele deixara, durante os seus longos períodos de ausência na capital, o seu filho, Belsazar, comandando a Babilônia. Belsazar, portanto, era o segundo rei que estava no local.
quando os persas chegaram. Aí a arqueologia bíblica não apenas confirma o que a palavra de Deus disse, mas até nos ajuda a entender por que no capítulo de Daniel que fala da escrita na parede, o capítulo 5, o rei promete que ele faria àquele que decifrar os escritos o terceiro no seu reino, porque ele mesmo já era o segundo. Então a arqueologia realmente é uma grande ferramenta para compreensão e confirmação da história sagrada. Luiz Gustavo também não enxerga contradição entre a arqueologia bíblica e as escrituras. Por outro lado, ele observa que as descobertas muitas vezes apontam para aspectos que o texto bíblico, por questões teológicas e espirituais, não fez questão de destacar. E aqui eu vou dar um exemplo. O rei Onri de Israel foi um poderoso monarca no século 9 a.C. e a sua reputação era conhecida até entre os assírios lá na Mesopotâmia. Tanto é que o reino de Israel, em textos assírios, é sempre referido como Casa de Onri, ou muitas vezes referido como Casa de Onri. Onri conquistou Moabe, ele tinha laços diplomáticos com líderes fenícios, ele, como eu disse, era um poderoso monarca. A gente sabe todas essas informações por causa de achados arqueológicos e textos extra-bíblicos. Agora, curiosamente, a Bíblia destina menos de 10 versos para falar sobre Onri, e o faz focado no seu relacionamento espiritual com o Deus da nação. Esse aspecto era muito mais importante para o autor bíblico do que qualquer feito militar ou econômico que Onri alcançou. E será que, embora a arqueologia tenha ajudado a confirmar as narrativas bíblicas, a fé cristã é dependente dela? O pesquisador Luiz Gustavo entende que, acima de tudo, as pessoas precisam crer na Bíblia, com base na fé, não porque existem evidências arqueológicas. E isso nos faz pensar no próprio objetivo da arqueologia bíblica. A impressão que eu tenho é que, muitas vezes, alguns cristãos não conseguem acreditar por si só que Deus é real, que a Bíblia é a palavra dele e nela encontra-se vida, e por isso acabam usando todo tipo de suporte extra para validar essas e outras crenças. E um desses suportes é a arqueologia. A menor e mais singela descoberta acaba sendo potencializada para dizer que alguma verdade bíblica foi provada graças àquele achado. Esse uso da arqueologia é antigo. Ele aparece já desde o século XIX em debates envolvendo modernistas e os chamados cristãos fundamentalistas. E um exemplo muito pertinente dessa prática é a obra de Werner Keller, E a Bíblia tinha razão. Eu diria que verdades bíblicas sempre vão precisar de um elemento de fé, e exigir que a arqueologia comprove essa fé é exigir demais dela. Porém, Tonete, o Luiz Gustavo conclui a participação dele aqui com a gente, ressaltando que, por outro lado, a arqueologia bíblica é uma ferramenta muito útil para todo explorador das Escrituras. Em primeiro lugar, eu diria que a arqueologia bíblica ajuda o leitor moderno a entender melhor o mundo da Bíblia. Essa função da arqueologia é muito útil hoje para qualificar melhor a discussão sobre questões sociais no texto bíblico, tais como leis que regulamentavam a escravidão em Israel, ou sobre o papel da mulher na sociedade israelita, entre outras questões sociais. Conhecer melhor, então, o mundo da Bíblia ajuda o leitor moderno a não inserir no texto ideias modernas da sociedade ocidental sobre essas questões sociais. Agora, em segundo lugar, eu diria que a arqueologia dá um pano de fundo autêntico para a narrativa bíblica, e ela também ajuda a refutar a ideia de que, ao ler o texto bíblico, nós estamos diante de uma narrativa que se assemelha a, por exemplo, O Senhor dos Anéis e a Fantástica Terra-média. Então, ao você usar a arqueologia, você percebe que o mundo bíblico e seus personagens eram reais, enquanto que a obra de Tolkien, já que eu usei aqui na ilustração, ela é imaginária. E nós não poderíamos terminar a entrevista com o Dr. Rodrigo Silva sem perguntar ao curador do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP que contribuição o Brasil tem dado para essa área e como o Museu Adventista tem ajudado a popularizar a arqueologia bíblica no nosso país. A contribuição do Brasil para a arqueologia bíblica é a mínima da mínima. Nesse sentido, eu tenho um paradoxo aqui para responder essa pergunta. O paradoxo é o seguinte: sendo que o Brasil não tem lastro, tradição acadêmica em arqueologia bíblica, não só arqueologia bíblica, mesmo em outras áreas de egiptologia, nossa contribuição é mínima, ou assiriologia, nós tivemos pouquíssimos assiriólogos no Brasil,
Se houvesse um congresso de assiriologia no Brasil, você alugaria uma cabine telefônica para caber todo mundo. E na arqueologia bíblica, menos ainda. Então, nesse aspecto, num lado do paradoxo, ter um museu de arqueologia bíblica no NASP nos coloca em vanguarda. Porque quando você é um dos únicos, ou o único, o pouco que você tem será realmente uma grande riqueza. É o famoso ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, por outro lado, eu também tenho que ter a humildade de saber que o nosso museu do NASP, com suas 2.000 e tantas peças, perto de um museu como o Museu da Universidade da Pensilvânia, que já escavava no território da antiga Palestina nos anos 1920, ou o Museu de Chicago, ou o Museu Britânico, ou o Museu do Louvre, o nosso museu ele é ínfimo. A nossa contribuição aqui no Brasil, perante a contribuição dos demais, seria como uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante. Mas também tenho que levar em consideração que, a despeito disso, então mostrei 2 espectros, um espectro em que, como eu disse, em terra de cego, quem tem o olho é rei, então nosso museu realmente ele é o maior do Brasil, porque ele é único, mas no outro espectro, em terra de cego, quem tem um olho, ainda assim é um caolho. Então, perante o público externo, nós somos ainda muito pequenos. Porém, levo em consideração que grandes elementos, inclusive a própria arqueologia, começou por um trabalho pioneiro que não pode ser desprezado. E o nosso trabalho, para a honra e glória de Deus, já tem um reconhecimento no exterior. Muitas pessoas em Israel que sabem português acompanham o nosso canal, as apresentações que nós fazemos. O nosso museu já sediou 2 congressos de arqueologia bíblica em companhia da Moriah Center, que por sua vez também estava fazendo um congresso em conjunto com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então você vê, o NASP, o Museu do NASP, sediou o pessoal do Moriah Center de Jerusalém, mais a Universidade Hebraica de Jerusalém, e por 2 anos consecutivos, arqueólogos renomados vieram e ficaram admirados com o que nós temos aqui no Brasil e endossaram o nosso trabalho. Então, eu acho que isso por si só já é um grande ganho. Então, a contribuição do Brasil pode ser uma sementinha, mas uma sementinha promissora. Com produção e apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. E até que a gente publique o próximo, aproveite para conferir outros episódios do seu interesse no Spotify, Google Podcast, YouTube e Sevencast.